Vamos lá então, pessoal, tudo tranquilo aí? Vamos para a nossa última aula antes da lista de exercícios que eu vou passar para vocês. Então, hoje, teoricamente, seria a última aula de conteúdo, né? Eu vou passar na próxima aula uma lista de exercícios, aviso vocês quando estiver postado no site da escola. Vocês vão ter uma aula aí para resolver e tirar dúvidas comigo. E aí depois a gente vai ter a nossa primeira prova teórica. E aí, depois disso, enquanto não voltam as aulas, que aí seriam as aulas práticas, né, no caso, enquanto elas não voltam, vou dar um pouquinho para vocês de parte de CNC. Beleza? Então, a gente viu na semana passada duas coisas, né? Foram velocidade de corte. Deixa eu voltar um pouquinho aqui para vocês olharem o conteúdo, depois eu vou passar esse conteúdo para vocês. A velocidade de corte, que a gente utiliza essas duas fórmulas aqui, né? Velocidade de corte, na verdade, né? Essa fórmula padrão aqui. Pi vezes D vezes o RPM. Só que como a velocidade de corte a gente consegue através de uma tabela, a gente isola o N, que seria o RPM, e usamos ela para encontrar RPM de, de trabalho do trabalho que a gente está fazendo. Depois a gente viu a velocidade do avanço, que é a velocidade do movimento do avanço. Enquanto o movimento de corte, né, ele possibilita o corte, o avanço ele possibilita a retirada do cavaco num determinado comprimento da peça, tá? E aí depende de onde vai estar o movimento de corte, por exemplo, em torno do movimento de corte está no movimento rotativo da peça, e a velocidade de avanço está na ferramenta, porque a ferramenta se movimenta. Ao contrário, por exemplo, de uma fresadora, onde o movimento de avanço ele vai estar no deslocamento da peça. Aqui, ó. O movimento de avanço vai estar no deslocamento da peça, enquanto o movimento de corte está na rotação da ferramenta. Então, e aí depois a gente viu a fórmula da velocidade do avanço, que ela é bem simples, né? Essa aqui, ó. Velocidade de avanço é igual a vezes n, a vai ser o avanço e n é o RPM. Por isso que, primeiro, antes de ir para a fórmula da velocidade do avanço, você precisa obrigatoriamente usar a fórmula da velocidade de corte, né, para encontrar o RPM, porque é uma das incógnitas das variáveis, né, aliás, que você precisa ter aqui na sua fórmula. E agora a gente vai ver tempo de corte. Então, tempo de corte é o intervalo de tempo necessário para a usinagem de uma operação ou de uma peça, tá? Nos manuais e catálogos, demais documentos técnicos, ele vai estar indicado pelo TC, tá? Uma coisa diferente que a gente vai ver agora é o número de passe. O que é um passe? Um passe é toda vez que você faz o deslocamento de uma ferramenta do início até o fim de um determinado comprimento. E aí ela volta para o seu ponto inicial. Isso é um passe, tá? Uma peça, né, para você usinar uma peça, você vai dar vários passes, você vai fazer a ferramenta ir e voltar de um determinado ponto várias vezes. Por quê? Porque a ferramenta ela tem um limite de penetração, tá? Você não pode, por exemplo, dizer que você lá tem uma peça, um eixo de bruto de 100 milímetros e você precisa deixar ele com 80 milímetros e aí você não pode tirar 20 milímetros do diâmetro de uma peça de uma vez, tá? Depende da ferramenta, mas você vai tirar 2, 3, 4 milímetros por passe. Ou seja, você vai fazer a ferramenta percorrer o comprimento da peça que você está querendo usinar várias vezes, até você chegar no diâmetro de 80 que você quer. Por exemplo, se você tem lá um eixo de 100, você quer deixar ele com 80 milímetros, tá? São 20 milímetros que você tem que tirar no diâmetro. E você vai tirar de 2 em 2 milímetros, você vai fazer 10 passes, tá? Você vai dar 10 passes, vai fazer a ferramenta, você vai tirando 2 milímetros, dá um passe, volta. Penetra mais 2 milímetros, dá um passe, volta. Então depende
o número de passes depende do diâmetro bruto e qual é o diâmetro final. Tá? E aí, tem a fórmula para movimentos rotativos e movimentos lineares. Então, qual que é o tempo de corte de movimentos rotativos? Essa fórmula aqui, ó. TC é igual, tempo de corte, né? TC é igual a L, que é o percurso do avanço mais um pouquinho de folga, tá? Então, o que que é isso aqui? É o comprimento que a ferramenta ela vai percorrer. Ó, vamos trazer aqui para esse exemplozinho, né? Digamos que isso aqui é o ponto inicial da ferramenta e aqui é o ponto final. Então, isso aqui é o comprimento. Ó, esse rebaixo aqui, que eu estou usinando, é o comprimento do avanço, tá? Percurso do avanço. O NP vai ser exatamente o número de passes. Aí, para calcular o NP, você vai fazer essa continha simples. Qual que é o diâmetro bruto, menos o diâmetro final, dividido por qual é a penetração que você está aplicando na ferramenta. Então, vou dar aquele exemplo, de novo, basiquinho ali que eu falei, né? Digamos que eu tenho um diâmetro bruto de 100, eu quero chegar num diâmetro final de 80, isso é 20 milímetros que eu tenho que tirar. Só que eu vou tirar de 4 em 4 milímetros. A minha ferramenta consegue tirar de 4 em 4 milímetros. Eu vou dar 5 passes, ou o NP aqui vai ser 5, tá? E a velocidade do avanço, ó. Então perceba que se o exercício pedir qual é o tempo de corte para uma determinada operação, primeira etapa, você vai ter que encontrar RPM. Segunda etapa, velocidade do avanço. Para então, só então você utilizar a fórmula do tempo de corte. Ó, um exemplo aqui, ó, usando todas as fórmulas que a gente viu até agora. Qual é o tempo de corte necessário para tornear um eixo de 250 milímetros de comprimento, 150 milímetros de diâmetro? Aqui ele já fala o número de passes, ó, em 3 passes, utilizando uma velocidade de corte de 40 metros por minuto e um avanço de 0,2 milímetros por volta. Ele está querendo o tempo de corte, essa fórmula aqui embaixo. Ó. Mas, nessa fórmula do tempo de corte, eu preciso da velocidade do avanço. Então, eu volto aqui, eu vou utilizar a velocidade do avanço. A velocidade do avanço é igual a avanço vezes o RPM, mas eu não tenho RPM. Deixa eu olhar aqui no meu enunciado, ele não me fala qual é RPM. Então, eu volto para a fórmula da velocidade do corte. Tá? Que na verdade aqui ela está pura, né? Velocidade de corte é igual a π vezes d vezes n. Aí eu tenho que isolar aqui o n do RPM. Aí sim, velocidade de corte é dividido por π vezes d. Essa é a fórmula, a primeira fórmula que eu vou utilizar nesse exercício aqui. Aí qual é a velocidade de corte? Ele já fala no enunciado. Leia o enunciado e procure as informações. Velocidade de corte é igual a 40 metros por minuto. Então, você coloca aqui, tá? Se você utilizar aquela que tem vezes 1000, pode colocar aqui, ó, 40 vezes 1000, tá? O π, ele vai ser a constante de 3,14 e o d vai ser o diâmetro da peça, tá? Toma cuidado para não confundir diâmetro com comprimento. Então, o enunciado fala qual é o tempo de corte necessário para tornear um eixo de 250 milímetros de comprimento e 150 milímetros de diâmetro. Então, qual que é o diâmetro? 150, tá? Se você colocou 40 vezes 1000 aqui em cima, você vai pôr 150 aqui embaixo. Se você usou só o 40, como está mostrando aqui no meu exemplo, você transforma os 150 milímetros em metros. 150 dividido por 100 vai ser 0,150. Talvez se é por 100 ou se é por 1000. 150 dividido por 1000, né? 150 dividido por 1000, de milímetros para metros. Então, se você não colocar um 1000 aqui em cima, exatamente, o 1000 vem aqui por embaixo, né? 0,150, que significa 150 milímetros em metro. E aí você faz essa continha aqui, tá? 40 dividido por 0,150 vezes 3,14 vai dar 85 RPM. Sabendo o RPM, agora eu posso utilizar a fórmula da velocidade do avanço.
onde velocidade do avanço é igual ao avanço vezes o RPM. Qual é o avanço? Se a gente voltar para o enunciado, ele fala que vou utilizar um avanço de 0,2 milímetros por volta. Então, o avanço é 0,2. 0,2 vezes o RPM que eu acabei de encontrar, 85. Isso vai dar, no final, um resultado de 17 milímetros por minuto. Tá? Então, tem a velocidade do avanço. Agora, eu consigo utilizar a minha fórmula do tempo de corte. Tá? Se eu tenho, aqui ele fala que é um comprimento vezes o número de passos dividido pela velocidade do avanço. Primeiro, qual que é o comprimento da operação que eu estou usinando? Aqui ele fala que eu estou torneando um eixo de 250 milímetros de comprimento. Então, eu posso colocar aqui 250 milímetros direto. Não preciso fazer nenhum tipo de conversão aqui. Até porque a velocidade do avanço ela é também dada em milímetro. Então, comprimento milímetro, velocidade do avanço, milímetros também. Então, tranquilo. Posso pegar aqui o 250 e colocar aqui. Posso colocar também, e a gente vai, como uma questão de exercício, colocar uma folguinha, tá? Como se fosse um deslocamento em vazio que eu faço quando eu volto minha ferramenta. E aí eu vou colocar 30 milímetros aqui, a gente pode colocar para todos os exercícios, tá? Então, sempre que você tiver colocar folga, coloca uma folga de 30 milímetros. Eu vou, inclusive, colocar isso nos exercícios para ficar padrão para todo mundo. Então, 250 mais 30, que é a folga, vezes o número de passes. No enunciado, ele fala o número de passes. Depois a gente pode fazer um exercício sem dar o número de passes para a gente descobrir o número de passes. Mas aqui é 3, dividido pela velocidade do avanço que eu acabei de descobrir, que é 17. Isso aqui no final vai dar 49,4 minutos. Tá? Então, o resultado do tempo de corte é em minutos. Beleza? Mais um exemplo que ele fala aqui. Tem mais alguns. Vou passar só mais um para vocês. Mas ele fala, qual é o tempo de corte necessário para furar uma placa de 70 milímetros? Esse aqui é furar, deixa eu ver se tem outro mais um. Esse aqui, vamos fazer esse aqui, que é de fresador. Qual é o tempo de corte necessário para rebaixar a espessura de uma placa com 120 milímetros de comprimento em 6 passes, utilizando uma fresa de 90 milímetros de diâmetro, 6 facas, com um avanço, né, de 0,05 milímetros por volta, faca, e 30 metros por minuto de velocidade de corte, que é legal porque ele deu uma fresa com 6 facas e velocidade e o avanço por faca ou por gume. A gente vai ver como que a gente faz. Então, primeiro aqui, ele está pedindo o tempo de corte, a gente teria que utilizar essa última fórmula aqui embaixo, tá? Mas eu não tenho a velocidade do avanço. Se eu voltar para a fórmula da velocidade do avanço, eu não tenho RPM. Então, eu volto para a fórmula da velocidade de corte para encontrar o RPM, isolando aqui o N de RPM, tá? Então, primeiro, preciso encontrar qual é a velocidade de corte. Leia o enunciado, procura, tá? Ou, então, eu tenho que procurar lá naquela tabela que eu mostrei para vocês semana passada, depois eu faço esse exercício, a gente procurando a velocidade de corte na tabela também. É mais o dia a dia que acontece isso. Então, a velocidade de corte é 30 metros por minuto, como eu coloquei aqui. Tá? E aí, π, 3,14 sempre, e o diâmetro. Nesse caso aqui, o diâmetro não vai ser o diâmetro da peça, vai ser da ferramenta. Nesse caso, da fresa de 90 milímetros de diâmetro. De novo, né? Se você colocar aqui 30 vezes 1000, embaixo você coloca 90 milímetros, porque aqui em cima você já transformou o 30 metros em milímetros. Se você colocar só 30
30 metros, embaixo você coloca 90 também em metros. Nesse caso, seria 90 milímetros, né, dividido por 1.000, a gente vai chegar aí nesse valor de 0,09 metros, okay? Transformando milímetros em metros. Faço essa continha, chego num resultado de 106 RPMs. Beleza? Para o avanço, antes de utilizar a fórmula da velocidade do avanço, eu preciso saber qual é o avanço da ferramenta, porque o que eu sei do avanço por volta faca, né? Lembra aqui, ó? Então aqui não está o avanço não está em milímetro por volta, está em milímetro por volta faca. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse avanço por faca e multiplicar pela quantidade de facas da ferramenta. Nesse caso, 6. Então, eu pego 0,05 do avanço por volta faca e substituo esse faca aqui, ó, pela quantidade de facas ou de gumes da ferramenta, que ele já falou ali que são 6. 0,05 vezes 6, o que vai dar um avanço de 0,3 milímetros por volta. Ok? Agora sim, eu tenho um avanço, 0,3, e tenho o RPM, 106, que eu acabei de encontrar. 0,3 vezes 106 é igual a 31,8 milímetros por minuto. Beleza? Agora sim, tenho todas as informações que eu preciso para usar a fórmula do tempo de corte, tá? Que seria o comprimento, tá? Vezes o número de passes dividido pela velocidade de corte. O comprimento é 120. Eu coloquei 90 aqui, ó, mas a gente pode usar 30, tá? Como é uma peça quadrada, eu usei 30 milímetros de folga no início e 30 milímetros de folga no final. Mas eu deixo isso bem explicadinho no enunciado, quanto que a gente vai utilizar de folga, tá? Nesse caso, vamos fazer a conta aqui com 90 mesmo. 190, aliás, 120 mais 90 são 210, vezes 6 vai dar 1.260, dividido por 31,8, 39,6 minutos. Sempre lembrando que a resposta do tempo de corte lá no final é em minutos, ok? E aí, a gente tem também o tempo de corte nos movimentos lineares, tá? A única diferença que a gente vai ter aqui na fórmula vai ser o número de esse NS aqui, ó, número de passadas, tá? Por quê? Porque numa peça, uma peça linear, principalmente numa plana, tá? Além de você ter a quantidade de passes que você vai dar, tem o número de passadas, que é a quantidade de vezes que a ferramenta ela vai ter que se movimentar para tirar o quanto que você quer, tipo 1 ou 2 milímetros da face da peça que você está utilizando. Tá? Para encontrar o número de passadas, tá? Eu vou utilizar o percurso do avanço dividido pelo avanço. Aí a cada passe a espessura diminui e a superfície usinada vai se formando. Tá? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, qual é o tempo de corte necessário para aplanar? Ó? Então, é mais utilizado essa fórmula aqui para planas, tá? Que ela tem um tipo, né, de trabalho bem específico. Ele é diferente, por exemplo, de uma fresadora. Ele vai aplanar uma placa retangular com 400 milímetros por 200. Tá? Isso aqui é uma peça retangular de 400 por 200, utilizando uma velocidade de corte de 20 metros por minuto e um avanço de 0,5 milímetros por golpe em 4 passes. Então, primeiro a gente vai encontrar o número de passadas. Ele está utilizando como comprimento o lado com 200 milímetros, tá? Podia utilizar o lado com 400? Também podia.
Tá? É só a maneira como a peça está colocada, está presa na mesa. Mas aí eu estou utilizando 200, que é o comprimento, se a gente lembrar aqui, ó, o percurso do avanço, tá? 200 mais uma folguinha, dividido pelo avanço, que nesse caso é em golpes, é 0,5 milímetros por golpe. Então, 230 dividido por 0,5 vai ser 460, tá? O comprimento, eu coloco uma folguinha também, nesse caso aqui, agora ele vai utilizar outra face, que vai ser o de 400, mais 30, 430, e aí ele coloca esses valores. 430 vezes o número de passadas, que a gente viu aqui, ó, 460, e o número de passes que está no enunciado, ó, 4 passes. Dividido por 20 dá a velocidade de corte, que a gente vai chegar então no valor de 39,56. Beleza? Lembrando também que aqui embaixo não é velocidade de avanço, é velocidade de corte, tá bom? Mas, para ficar mais simples, para vocês não ter que decorar mais uma fórmula, e essa fórmula aqui, ó, para movimentos lineares, a gente consegue trabalhar tanto com torno como fresadora. Os exercícios eu vou passar para vocês só para movimentos lineares, tá? Depois vocês podem estudar também como que se faz para movimentos aliás, só para movimentos rotativos eu vou pôr exercício. Se vocês quiserem, depois podem estudar um pouquinho sobre movimentos lineares também, mas eu não vou me pedir na prova. Beleza? Eu vou abrir aqui agora. Eu vou abrir o meu vídeo. Eu vou fazer junto com vocês um exercício para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Deixa eu parar de transmitir. Beleza. Deixa eu colocar. Então, vocês estão vendo aqui a lousa? Então, tomara que vocês consigam enxergar aí. E eu vou tentar resolver com vocês uns 2 exercícios para vocês pegarem o jeito aí de como é que eu vou pedir na prova, tá? Então, vocês perceberam que esse exemplo aqui, ó, o exercício do tempo de corte, ele utiliza todas as fórmulas que a gente aprendeu até agora. Então, eu vou fazer no quadro 2 exercícios desse aí, 2 exercícios de tempo de corte, aí vocês vão aprender a utilizar, né, todas as fórmulas, tá? Provavelmente é isso que eu vou pedir na prova, tá? Uns 2 ou 3 exercícios de tempo de corte, para encontrar tempo de corte, porque aí vocês utilizam todas as formas. Só na lista de exercícios, que eu vou passar bastante lá para vocês treinarem, tanto exercícios para encontrar velocidade de corte, para encontrar RPM, para encontrar velocidade de avanço, tá? Para vocês treinarem e não ficar com dúvida na hora da prova. Ok? Então, deixa eu colocar aqui ó, um exemplo. Qual que é o tempo de corte? Para tornear. Mas que não cai. Vou colocar um eixo bruto de 200 milímetros de diâmetro e 150, vamos para 150 milímetros de comprimento, tá? E aí, nesse caso aqui, ó, eu vou fazer diferente. Não vou colocar a velocidade de corte, vou dar as informações sobre esse eixo. O material é um aço mole. A ferramenta
é metal duro. E a operação é desbaste. Ok? E aí a gente vai utilizar um avanço por 0,2 milímetros por volta. Tá bom? Deixa eu ver se vocês estão dando para enxergar aí. Tá bem complicadinho aqui. Não sei se dá para enxergar direito aí. Vai ficar ao contrário, mas tudo bem. Vocês vão acompanhando, anota aí junto, tá? E o que mais que a gente precisa aqui? Então, qual é o tempo para tornear? Um eixo bruto de 200 milímetros de diâmetro, 150 de comprimento. O material, ele é um aço mole. A ferramenta, ela é metal duro. A operação é desbaste. A gente vai utilizar avanço de 0,2 milímetros. Eu vou trabalhar, eu vou deixar esse eixo, ó, ele tem 200 milímetros de diâmetro. Eu vou dar 5 passes. Ok? Então, vou fazer tudo isso em 5 passes. Como é que a gente resolve esse cara aqui? Deixa eu ver assim, vamos aqui para vocês enxergarem. Beleza. Então, aqui embaixo eu vou resolver para vocês. Então, primeiro, né? É o tempo de corte. Tempo de corte, né? Se a gente voltar lá na fórmula, é um movimento rotativo, vai ser L vezes número de passes dividido pela velocidade do avanço. Eu não tenho a velocidade do avanço, certo? Então, eu tenho que encontrar ela. Velocidade do avanço é igual o avanço vezes o N. O N é o RPM. Eu não tenho o N. Então, eu preciso voltar lá na fórmula do N ou do RPM. Aí eu utilizo velocidade de corte. Eu já vou colocar aqui o vezes 1000, tá? Para ficar mais fácil. Dividido por π vezes d. Ok? Dá para enxergar bem aí. Ok? Uma coisa que eu não tenho, velocidade de corte. Eu não coloquei a velocidade de corte nesse exemplo de propósito, tá? Vou transmitir aqui para vocês o material. Mas, ó, por quê? O que eu vou colocar nos exercícios? Eu quero que vocês aprendam que é a realidade, que é o que a gente trabalha no dia a dia. É saber utilizar essa tabela. Essa tabela aqui, tá? Então, essa tabela vai estar na lista de exercícios e a gente tem que aprender a utilizar ela. Aqui fala que esse material é um aço mole. Então, aço mole vai ser esse primeiro aço aqui, ó. Um aço com até 0,35% de carbono. Então, vocês lembram lá que o teor de carbono, ele faz variar a dureza do material. Então, quanto mais baixo o carbono, mais mole ele é. Então, isso aqui é um aço mole. Um aço com até 0,35 de carbono. Então, esse é o material que a gente está trabalhando. Ele está nessa linha aqui, ó. O que a gente precisa descobrir ainda? Qual é o tipo de ferramenta que eu vou utilizar? Tá? Ele fala aqui, ó. A ferramenta é metal duro. Então, metal duro, essa daqui, não é aço rápido, é uma ferramenta de carboneto metálico, né? Pode ser algumas tabelas vem escrito metal duro ou carboneto metálico, que é a mesma coisa, tá? Então, vai ser nessa coluna aqui. Agora, eu preciso descobrir se é um desbaste ou acabamento. E ele fala aqui que a operação é desbaste. Aí, agora, eu consigo encontrar a velocidade do corte. Ó. Aço mole, ferramenta de carboneto metálico, operação de desbaste, velocidade de corte 200. Então, eu venho aqui, deixa eu
tirar de novo para ficar melhor. Aí, estão enxergando aí? Então, para encontrar RPM, velocidade de corte 200 vezes 1000 dividido pelo π, que vai ser 3,14 sempre. E agora o D. Qual que é o D que eu estou trabalhando? O D da peça que eu estou torneando. Um eixo bruto de 200 milímetros de diâmetro. Como eu já coloquei aqui o vezes 1000, eu só coloco o 200. Tá bom? E aí eu faço essa conta. Eu incentivo vocês a fazer essa conta em 2 etapas, tá? Para vocês não se perderem na calculadora. Então, 200 vezes 1000, 200, 1, 2, 3 zeros, 1, 2, 3 zeros. Beleza? 3,14 vezes 200 vai ser 628. Ok? Então, 200 mil dividido por 628, eu tenho um RPM de 318,4. Ok? De RPM. Beleza? Se eu tenho RPM, ó, agora eu consigo pegar esse cara aqui, ó, e jogar aqui, nessa forma. Então, velocidade do avanço é igual ao avanço. Onde que eu consigo o avanço? No enunciado. 0,2 milímetros por volta. Então, 0,2 vezes o RPM que eu acabei de encontrar. 318,4. Ah, só uma dica. Eu falei para vocês que a gente pode arredondar, né? Quando a gente estiver trabalhando com RPM, porque o RPM que eu encontro na máquina não necessariamente vai ser 318,4. Porém, como o objetivo do exercício é encontrar o tempo de corte, deixem para arredondar só no final. Tá? Então, utiliza uma ou duas casas depois da vírgula aqui, tá? Mantenha essa uma ou duas casas depois da vírgula no exercício e deixa para arredondar só no tempo de corte lá no final, tá? Então, quanto que dá esse valor? 318,4 vezes 0,2, eu tenho uma velocidade de avanço de 63,68 milímetros por minuto. Beleza? Tem aqui o resultado. Tenho velocidade do avanço, agora eu posso utilizar aqui, ó, na fórmula do tempo de corte, tá? Tempo de corte vai ser igual ao comprimento. Qual que é o comprimento desse eixo? Se a gente olhar aqui embaixo, o comprimento é de 150 milímetros de comprimento. Então, 150 milímetros, a gente vai padronizar, botar aí uma folguinha de 30, tá? Eu deixo isso mais especificado no enunciado dos exercícios, para vocês não esquecerem. Vezes o número de passes, 5 passes. Tá? 5 passes dividido pela velocidade do avanço, que é 63,68. Faço agora essa forma. Vou fazer em etapas aqui para vocês verem como é que é fácil. 150 mais 30 primeiro, 180, vezes 5 dividido por 63,68. 180 vezes 5, 900. Isso mesmo? Isso. Então, vou colocar aqui de lado. 900 dividido por 63,68. Tempo de corte, 900 dividido por 63,68, 14,13 minutos está aqui. Se vocês quiserem arredondar, 14,1 minutos.
Esse aqui é o resultado final. 14,1 minutos. Beleza? Deixa eu tentar fazer mais uma aqui. Vou dar um pause para eu apagar a luz. E a gente... Beleza, já apaguei aqui a lousa e já coloquei um outro exercício para a gente poder treinar. Eu vou ler aqui para vocês. Tomara que vocês estejam conseguindo ler também. Tá? Qualquer coisa, volta o vídeo, ouça, né, qual é o enunciado, coloca num caderno para vocês anotarem, tá? Mas aqui ele fala assim, ó, qual é o tempo de corte para tornear um eixo de aço 0,45% de carbono? Esse eixo ele tem 80 milímetros de comprimento. Eu vou deixar ele, ó, com 80 milímetros até ficar com 60 milímetros. Ou seja, eu tô pegando um eixo bruto de 80 e quero deixar ele com 60, tá? Com uma ferramenta de aço rápido que possibilita a penetração de até 2 milímetros por passe na operação de desbaste. Utilizar avanço de 0,25 milímetros por volta, esqueci do comprimento. E comprimento de 100 milímetros. Ok? É como se fosse isso aqui, ó. Eu tenho um eixo. Essa vermelha não está funcionando. Eu tenho um eixo bruto que eu quero tornear de 80 milímetros, tá? Esse eixo tem 100 milímetros de comprimento, tá? E eu quero deixar ele com um diâmetro de 60 lá no final. Essa aqui é a minha operação, tá? E aí, para isso, eu tenho essas informações. Qual é o tipo de aço, que é esse material? Qual é o tipo de ferramenta, tá? E qual é a penetração dessa ferramenta, tá? Eu não estou dando mais o número de passes, mas eu estou dando diâmetro maior, diâmetro menor e e a penetração máxima, tá? E o avanço aqui, ó, o avanço e o comprimento. Deixa eu apagar aqui e a gente já começa a resolução. Beleza, ele está pedindo... Deixa eu ajustar aqui. Beleza. Resolução. Então, ele está pedindo tempo de corte, tá? Então, se vocês lembram lá qual é a fórmula, vai ser L de comprimento, vezes o número de passe, dividido pela velocidade do avanço. Só o que eu não tenho aqui por enquanto? Velocidade do avanço. Se eu escrever a fórmula da velocidade do avanço vezes o RPM, eu não tenho o RPM. Isso me faz voltar lá na fórmula da velocidade de corte ou do RPM, que vai ser o N, velocidade de corte. Já vou utilizar o vezes 1000 para ficar mais simples, para vocês aprenderem, dividido pelo π vezes o D. Beleza? Então, o que eu não tenho nessa fórmula da velocidade do RPM, que eu vou ter que procurar? O valor da velocidade de corte. Tá? Como que eu vou conseguir isso? Eu vou lá na tabela. Deixa eu compartilhar com vocês aqui o material. Aqui, ó, vou vir aqui nessa tabela, tá? O que eu preciso saber nessa tabela? Qual é o tipo de material da peça que eu estou trabalhando, o tipo de ferramenta e o tipo de operação. Como eu vou descobrir isso? Volta para o enunciado. Primeiro, qual é o tipo de material? Ele fala aqui, ó, que é um aço com 0,45% de carbono. Onde é que está essa informação? Aqui, ó. A gente encontra nessa coluna de materiais, aço, 0,45%
de carbono. Então, já descobri a linha que eu vou procurar o meu valor da velocidade de corte. O que eu preciso saber também? Tipo de ferramenta. Se eu volto para o enunciado, ele fala aqui que é uma ferramenta de aço rápido. Então, vai ser nessa coluna aqui, ó. Ok? Só preciso saber agora qual é o tipo de operação. Ele me fala que é uma ferramenta de aço rápido, que possibilita a penetração de 2 milímetros por passe na operação de desbaste. Então, é desbaste. Ferramenta de aço rápido, desbaste, aço 0,45% de carbono, ou seja, a minha velocidade de corte é igual a 15. Deixa eu colocar aqui. Então, minha velocidade de corte, de acordo com a tabela, vai ser 15. Agora eu posso continuar resolvendo o meu problema, tá? Eu tenho RPM é igual a 15 da velocidade de corte vezes 1000 dividido por 3,14 vezes o diâmetro. Qual que é o diâmetro da peça inicial? O diâmetro inicial, o diâmetro bruto. Se eu olhar no enunciado, ele diz qual é o tempo de corte para tornear um eixo de aço com 0,45% de carbono com 80 milímetros de diâmetro até ele ficar com 60. Então, qual que eu vou utilizar? 80 ou 60? O inicial, né? A ferramenta ela começa a cortar no diâmetro bruto, ou seja, 80 milímetros. Tá? Nesse caso, como eu já estou utilizando o 1000 aqui em cima, eu só coloco o 80 milímetros aqui embaixo. Minha velocidade de avanço, que é em metros por minuto, né? Ela já está transformada aqui em milímetros por causa do vezes 1000. Beleza? Faça essa continha aí, ó. 15.000 dividido, vou pegar a calculadora aqui, 3,14 vezes 80, são 251,2. 15.000 dividido por 251,2 é igual a um N de 59,71 RPM. Então, isso aqui é o valor, isso aqui é o valor do RPM, 59,71. Beleza? Bom, tem o valor da RPM, o que eu posso fazer? Pegar esse N e utilizar na fórmula da velocidade do avanço, tá? Primeiro, eu preciso saber qual que é o avanço. Se eu olhar no meu enunciado, ele me diz utilizar avanço de 0,25 milímetros por volta. Eu vou fazer, vou colocar ele ali, 0,25 milímetros por volta, vezes o N, que eu acabei de encontrar aqui embaixo. Vou mostrar aqui. O N, que eu acabei de encontrar na minha fórmula anterior, 59,71. Então, minha velocidade do avanço vai ser 59,71 vezes 0,25, 14,9 milímetros por minuto. Ok? Beleza. Com essa informação da velocidade do avanço, agora sim, posso levar esse valor do VA lá na minha fórmula do tempo de corte, ok? Então, o tempo de corte vai ser o comprimento. Comprimento, se eu voltar aqui no meu enunciado, ele vai ter que estar lá, tá? Nesse caso é 100 milímetros. 100, mais o que a gente está padronizando como folga de 30 milímetros. Isso na prática não precisa ser assim, tá, pessoal? A gente só estamos colocando para ficar padrão para todo mundo. Vezes o número de passes. Olha só, número de passes agora, eu vou precisar encontrar ele.
tá? Deixa eu colocar aqui, ó, como um NP, tá? Por quê? Porque o meu exercício ele não fala. O meu exercício, ele fala que a minha peça bruta tem 80, eu vou deixar ela com 60 e eu vou fazer isso tirando de 2 em 2 milímetros. Então é isso aqui que eu tenho que fazer, ó. 80 do bruto menos 60 do acabado. Isso são 20 milímetros. Só que o número de passes eu não tiro num passe só. Por quê? Porque a ferramenta só aguenta tirar de 2 em 2. Então vai ser 20 dividido por 2. 20 dividido por 2. Que eu vou ter um número de passe de 10. Beleza? Isso pode acontecer, tá, pessoal? Não, isso aqui é o dia a dia. Isso aqui é algo mais real. E não eu dar para vocês dizer no enunciado qual vai ser o número de passes. Mas vocês calcularem isso. Ó. Saber qual que é o diâmetro bruto. Quanto que esse diâmetro bruto ele vai ficar. Por exemplo, o bruto é 80, a peça vai ficar com 60 milímetros. E de quanto em quanto que você vai tirar. A ferramenta aguenta tirar de 2 em 2 milímetros, então você vai dividir esse 20 por 2. Ok? Se a ferramenta aguentar, por exemplo, tirar de 4 em 4 milímetros, tranquilo. Você vai colocar aqui a penetração de 4, beleza? Vamos colocar ali então no NP10 e a velocidade do avanço, que é o valor que a gente encontrou ali de 14,9. Ok? E aí é só fazer a conta. Fazer em etapas aqui para a gente não se perder. 100 mais 30 vai ser 130 vezes 10 dividido por 14,9. 130 vezes 10 vai ser 130 mais um zero aqui no final, 1.300, dividido por 14,9. Ok? Então, no final, o meu tempo de corte vai ser, deixa eu pegar a calculadora, 1.300 dividido por 14,9, ou seja, 87,24 minutos. Beleza? Então, esse aqui é o resultado final. 87,24. Beleza? Pessoal, então vocês já têm aí todas as ferramentas necessárias para conseguir resolver esses exercícios com essas fórmulas, tá bom? Aproveitem essa aula aí, essa aula agora, assistam ela várias vezes para vocês ir pegando como é que faz essas contas e principalmente a lista de exercícios, tá? Hoje é sexta, então mais ou menos ali no domingo, segunda-feira, eu lanço para vocês. A próxima aula, terça-feira, vai ser só para resolver exercício e tirar dúvida. Aí eu faço a aula ao vivo pelo Zoom na terça-noite para vocês, para a gente poder tirar as dúvidas, tá bom? Antes da prova, eu jogo para vocês a correção lá no portal. Beleza? Então, um abraço, boa aula para vocês.